Boa noite, eu sou a Ana Priscília, a sobrinha da Cleusa, da professora Cleusa, e eu vou estar mostrando para vocês, rapidamente, como é que eu fiz para arrumar uma estante de livros no Padlet e deixá-lo de modo público para que os alunos possam, e tanto os alunos quanto qualquer outra pessoa que tenha o link possa acessar. Suponho que vocês já tenham a conta no Padlet. É muito fácil abrir a conta nesse site. Vocês podem baixar o aplicativo no celular, mas eu recomendo que vocês façam a edição no computador, porque fica muito mais fácil. Até porque ele nos libera abrir as abas que nós possamos estar precisando durante a feitura da nossa estante. Nesse caso, eu vou passar um modo simples, como eu fiz. Podem ter outros modos, mas esse foi o modo que eu encontrei que é bem usual. Como vocês veem aqui, eu abri duas pastas, a pedidos da minha tia, que é Fundamental 1, Fundamental 2. Vou mostrar para vocês como ficou. O Fundamental 1, que foi o primeiro que eu lancei. Nas duas primeiras abas, colocamos algumas obras de primeiro ao terceiro ano. E depois de quarto e quinto ano. Depois eu separei alguns autores, Pedro Bandeira, Ruth Rocha, para esse público, Monteiro Lobato, algumas histórias da Turma da Mônica, quadrinhos, do Ziraldo e contos e fábulas. Que podem ser do interesse dos alunos. Para vocês se cadastrarem no Padlet, eu recomendo que vocês façam com a conta Google, que foi o que eu fiz para minha tia. Então, vão lá no site do Gmail. O Gmail. É muito fácil criar um e-mail se vocês ainda não têm. Geralmente o Android, o Android, né, o programa do celular, ele se desenvolve fazendo backup das suas informações, retendo suas informações, de preferência num e-mail do Gmail, que pertence ao grupo Google. E o Android também pertence ao grupo Google. Então, por isso é bem mais fácil. Então, criem uma conta no gmail.com se vocês ainda não tiverem. Façam login no Padlet, seja no aplicativo, seja no computador, e vamos começar a editar no computador. Quando vocês fazem o login no computador, vai aparecer desse jeito. Então, a gente clica nessa aba, mais fazer um Padlet. Lá ele vai fornecer para você se querem a versão gratuita ou se querem a versão paga. A gente costuma sempre optar pela gratuita, é claro. Aqui, quando a gente vai fazer um novo Padlet, a gente escolhe o estilo. O mural, a gente escolhe para colocar alguns avisos, porque é como se fossem etiquetas pregadas no quadro. Geralmente, todos esses programas desenvolvidos para o computador é com base no que a gente faz, né? Então, mural é realmente esse o nome, é um mural. A gente prega foto, prega aviso e, no nosso caso, como a gente quer fazer uma estante de livros, prateleira. Então, a gente vai selecionar esse daqui, ó. Então, seleciona, ele vai iniciar. Vai abrir com uma imagem aleatória, inclusive com frases aleatórias. E ele já abre a aba aqui do canto para que a gente já altere isso. Então, aqui, ó. Título. No caso, a gente está usando o nome da escola, né? Vamos supor. E.
Aí vocês podem colocar o nome inteiro da escola e depois eu mencionei o nome, uma setinha, e aí vocês identificam para que turma vocês querem, só para identificar a pasta. Aí no caso a gente colocou o Fundi 1, né? Ali a gente colocou o Fundi 1. Fundi 1, vai. Ó, já aparece aqui do lado, tá? Mas só vai ficar salvo quando a gente clicar em próximo, tá? Que a gente vai fazer já já. Vamos primeiro fazer as formatações. Aí aqui vocês descrevem qual o objetivo, em poucas palavras, qual o objetivo desse grupo, né? Ah, incentivar a leitura. Vocês podem colocar, né, o nome de vocês, professor, vamos supor, professora Cleusa. E aqui, incentivar a leitura. Algo bem simples, tá? Só para exemplificar, incentivar a leitura. Eu selecionei um ícone de livro, que ele aparece logo lá no início, tá aqui nessa lâmpada. Conseguem ver? Desce, 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 vamos procurar parte dos cadernos. Eu selecionei esses livros aqui, ó. Selecionei, volto. Aqui ele dá o endereço fixo da sua pasta. É esse endereço aqui que vocês vão poder compartilhar com seus alunos. Mas para isso a gente vai liberar para o público. A gente vai fazer isso já já. Vamos continuar. Papel de parede, aqui vocês podem selecionar tanto disponível por eles, né? Search Images, tipo biblioteca. Eles colocam algumas imagens para vocês. Biblioteca aqui, ó. Digitei biblioteca no pesquisar. Selecionando algumas imagens. Vamos supor essa aqui. Aí vocês veem como fica, se combina. Vocês também podem, esse segundo ponto aqui, carregar. Pick File. E aí ele vai abrir a pasta do seu computador. Assim como livros, assim como música, assim como qualquer coisa que tenha direito autoral. Imagens também têm direitos autorais. Eu uso muito as imagens de um site chamado Pixabay. A gente fala Pixabay. Mas ele se escreve Pixabay. Onde vocês devem conhecer. Como ele se escreve. É esse aqui, ó. Ele fornece imagens gratuitas. Então, vocês não vão ter problema se vocês forem reproduzir essas imagens. Aí eu tinha algumas que se relacionavam com livros. Salvas no computador. Infelizmente, hoje esse site, por algum motivo, ele tá fora do ar. Ele deve voltar amanhã. Mas essa imagem talvez não tenha ficado muito focada, né? Tenha perdido um espaço, tal. Quando você clica aqui, ele já aparece aqui do lado. Mas vamos carregar aquela biblioteca lá. Que é essa imagem aqui, ó, que já estava lá na pasta. Como eu já subi o arquivo, ele mantém. Ok? Minha tia ainda teve cuidado de ver se não tinha nenhuma obra que poderia ser imprópria. Talvez para Fundi 1, né, que soa mais juvenil. Então, vamos lá. A gente selecionou a imagem. Ok? Volta.
Vamos voltar lá para aquela página, a primeira página. Aqui você pode escolher a cor do seu tema, se você quer uma cor mais escurecida para suas abas. O modo noturno tem feito muito sucesso. Aqui vocês podem escolher como vocês querem a fonte do seu texto. Deixar mais redondo. A atribuição, aqui, ó. A atribuição vocês podem dar o crédito a você, né? Que você colocou a sua conta, o seu nome, em todas as suas publicações. Se você quiser, é só mexer nessa setinha. Não vou fazer isso agora. Comentários. Eu achei legal deixar os comentários, mas vocês podem tirar os comentários de qualquer pessoa que tenha o link para acessar. Ou tenha você adicionado. Reações eu acho muito interessante. Nenhuma reação. Se a pessoa gostou do que você postou, se ela quer votar, ou se ela pôr estrelinha, ou se ela quer fazer uma avaliação quanto a cada item que você postar. Aí eu deixei a estrela, selecionei aqui a estrela. Aqui. Ó. Estrela, seleciona e depois você volta. O que tem de interessante até aqui é isso. Clica. Vai aparecer pela primeira vez permitir aqui em cima. E aí ele vai dar o início ao seu trabalho. Ele vai aparecer uma imagem aqui, que acabou cortando. Depois que você clica em permitir lá em cima, vai aparecer uma imagem aqui falando para você começar. Start. Clique em Start, já vai aparecer a primeira aba. Apareceu a primeira aba, vai aparecer para você digitar. Aí um exemplo aqui, né? A gente colocou primeiro ao terceiro ano. E aqui embaixo, vocês já podem começar a selecionar os livros. É possível que ele permita outros links, mas eu acho interessante vocês manterem os links do Google Drive. É por isso que é importante ter uma conta no Gmail. Fizemos o cadastro no Gmail. Temos um e-mail no Gmail. Então, a gente vai acessar o Google Drive, que é drive.google.com. Assim que você cria um cadastro no Gmail, ele te libera esse espaço para você colocar qualquer arquivo que você queira, gratuitamente até 15 gigas. E aí você pode colocar os seus livros, vídeos, qualquer coisa que você queira nele. E para manter organizado, a gente pode criar pastas. Vamos lá, em novo. Pasta. Aqui você nomeia a pasta, vamos lá, livros, vamos supor livros, funde, um exemplo. Cria sua pasta. Ó, apareceu aqui. Clica aqui. Você pode clicar aqui de novo para selecionar o arquivo, ou mais rápido ainda, vai lá no seu computador, abre sua pasta. Abre na pasta do computador seus livros salvos. Mas vamos lá, né? Nós só podemos disponibilizar online livros que estão disponíveis para o público. Porque, como eu disse anteriormente, assim como imagens e música, há direitos autorais sobre eles. Então, como saber, né, se os livros estão liberados para direitos autorais? Alguns são fáceis. Aqui no Brasil, 70 anos de morte do autor. Um exemplo mais recente é Monteiro Lobato, né? Ele fez, no ano passado, deu 70 anos de sua morte, surgiram várias versões de seus livros, né? De Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Emília, Narizinho.
porque se tornou domínio público. Então, livros em domínio público, Machado de Assis, essa de Queiroz, talvez não seja muito interessante para as crianças, né? Mas Monteiro Lobato daria. Talvez não para o primeiro ao terceiro ano, mas quem sabe para o quarto e quinto. Um site que a gente pode baixar esses livros que estão disponíveis em domínio público é o Biblioteca Nacional. Aqui em cima, ó, bn.gov.br. Ok? Vai aparecer essa página principal. Tem muitas informações aqui, artigos, manuscritos. Buscar no site acervo digital. Acervo digital. Quanto mais específico a gente é na pesquisa, melhor. Vamos lá, autor. Machado de Assis. Ok, buscar. Ele vai estar buscando aqui embaixo, ó. Já encontrou pra gente História Sem Data. Manuscrito. E vai indo, né? Machado de Assis, ele tá liberado. Já deu mais de 100 anos da morte dele. A Mão e a Luva, Americanas. Vamos ver A Mão e a Luva. E olha, aqui, até a quarta página tem obras dele. A Mão e a Luva. Olha aqui embaixo, ele me deu o link de PDF. Ele abre aqui do lado. Por isso que é interessante o uso do computador. Você clica no link que a Biblioteca Nacional ofereceu para você com o nome, ó, PDF. A gente está usando PDF no Padlet, né? Então, ele vai abrir o arquivo em outra aba. E aí, você pode fazer o seguinte, você pode baixar no seu computador por meio dessa setinha. Você pode imprimir também, se quiser. Ele já dá um número de páginas, 57. Geralmente, essas edições não vêm com ilustrações. E aí, você seleciona uma pasta. Vamos lá, eu selecionei. Eu tenho uma página aqui de e-book, olha. No computador. E-book. A pasta, vamos lá, seja infantil. Coloquei o fundo 2 aqui. E salva. Tá salvando. Mão e a Luva não é exatamente, né, um livro nem pro fundo 1 nem pro fundo 2, mas nós vamos aproveitar que nós selecionamos ele, só para dar o exemplo. Aproveitar do que a gente selecionou. Vocês têm que lembrar a pasta, tá? Aí você já coloca um título, A Mão e a Mão e a Luva. Aqui vocês podem escrever alguma coisa só para tentar chamar a atenção do aluno, falar do que se trata. Né? Não precisa nem ser uma sinopse, pode ser aquela sinopse da Netflix, né? Que tem uma linha e meia. Não tem nada ali escrito, mas tenta chamar a atenção. E aqui, ó, ele libera para que você suba o arquivo. Só que a versão gratuita, ela é limitada nisso. Então, nós não vamos subir o PDF, nós vamos colocar um link. Opa, mas a gente não fez uma coisa. Nós salvamos no computador. Nós precisamos colocar na rede. Para ser mais seguro, porque esses arquivos podem mudar de link, vamos colocar na pasta que nós criamos no Google Drive. Lembram livros Fundi 1? Seleciona aqui,
mais novo. Opa, vou mostrar aqui. Aqui no canto esquerdo, mais novo. Upload, né? Download, você baixa, upload, você sobe. Seleciona a pasta, a minha já está selecionada aqui. Foi Fund 2. Procura aí a mão e a luva. Na letra A, aqui, ó. A mão e a luva. Dá 2 cliques. Ele vai começar a carregar. Conforme a sua conexão, vai mais rápido, vai mais lentamente, ó. Ele carregou o arquivo aqui. O que você faz agora? Porque nem todos os arquivos no Google Drive são disponibilizados. Na verdade, para sua privacidade mesmo, automaticamente, eles são privados. Clica com o no mouse. Eu tô aqui no notebook. Clica do lado esquerdo, em cima do arquivo. Vai abrir essa aba, gerar link compartilhável. Ele automaticamente vai liberar o link para você. Tá desativado? Não, ativa. Vamos lá. Gerar link novamente. Gerar link compartilhável. Olha lá. Agora foi. Aqui tem que estar verde. Para dizer que você vai compartilhar. Senão ele só vai ficar para você. Não vai funcionar. No geral, no sistema virtual, esse sinal aqui é o sinal de link. Ele vai abrir a caixa para você colar o link ou URL. Nós selecionamos ali, com a esquerda ele automaticamente copiou. Então, você só dá Ctrl V, colar, cola o link. Lembra? O acesso, Ctrl V, colar. Clicando ali, a gente já copiou. Salva e ele vai carregar o seu arquivo. E tá pronto. Como esse arquivo da Biblioteca Nacional não tem nem capa, vai aparecer a forma aqui do documento. Mas tem alguns livros liberados, não apenas em domínio público, mas liberados pelas próprias editoras que têm as capas, que nós vamos ver. Nesse período de quarentena, muitos estão liberando gratuitamente seus livros. Um deles é o grupo santiliana.com.br, que é um grupo associado à Editora Moderna, que tem fornecido para didáticos e didáticos há muitos anos para as escolas. Então, olha, é nessa aba aqui, grupo santilana com 2 Ls.com.br/maratona.edu/família. Toda semana eles estão disponibilizando de graça vários livros. Então a gente desce. Livro digital. Está em arquivo EPUB, porque PDF não é um arquivo de livro. Ele é um arquivo de documento. EPUB, MOB, eles são arquivos de livros. Eles funcionam como livros, como se você estivesse girando a página, ó, ao ponto de clicar, né? O arquivo, por exemplo, o MOB é o da Amazon. Então, aqui, eles estão disponibilizando toda semana livros. E eles já colocam aqui a faixa etária. A partir de 11 anos. Já dá para o Fund 2. Zigue-zague Deva Funari, a partir de 6 anos, dá para o nosso Fund 1. O problema é que eles estão em arquivo EPUB, então nós precisamos converter para PDF. Já vou adiantar que não fica, principalmente esses que tem muitas ilustrações, como esse zigue-zague da autora Eva Funari, não fica muito legal na conversão PDF. Perde-se muita coisa. Os melhores realmente são os que tem texto corrido, como aqueles olhos verdes, que já é para o Fund 2. Tem menos ilustrações. Então, o que a gente pode fazer? Vocês podem baixar em PDF, vai vir o projeto de leitura, que está aqui embaixo. Então, vocês podem baixar, clica aqui para baixar em EPUB.
vai baixar o EPUB no seu computador. O que você faz? Tem alguns sites na internet para converter EPUB para PDF. Como eu já acessei os sites, eles já me dão aqui. Então, ó, digitei EPUB para PDF. Ele já me abriu um site, mas ele me dá um leque ali de opções. Esse aqui é um dos que eu uso também. Então, ele vai procurar no seu computador. Como eu já baixei todos aqueles livros da Editora Moderna, vai ser mais fácil. Geralmente vai direto para os seus downloads. Então, olha só. O Pequeno Lobisomem do Pedro Bandeira, que é um menor. Ele vai abrir aqui para ele converter. Vai, converte para PDF, ele vai carregar. No final, ele vai aparecer a opção aqui. Quando der 100%, ele vai aparecer a opção para você baixar o arquivo. Tem outros sites que dá para fazer isso também, se por acaso algum deles emperrar. Como é uma versão gratuita, geralmente eles limitam também. Mas aí vocês podem estar fazendo isso. Depois abram um arquivo para ver como ficou, se é possível ler. Por exemplo, os da EFA Funari já não ficaram tão bem na conversão. Mas nós estamos usando arquivos em PDF. Beleza? Então, a Editora Moderna disponibilizou vários paradidáticos, como os do Pedro Bandeira, da Eva Funari, da Ruth Rocha e da Ana Maria Machado. E está disponibilizando toda semana. Semana que vem deve vir mais. Tanto para infantil quanto para juvenil. E eles também disponibilizaram alguns livros didáticos, como esses aqui. E esses estão em PDF. Jogo Educativo de Língua Portuguesa. Aqui é o segundo ano, mas tem do 1º ao 4º ano. É isso, 1º ao 4º ano. Tem de todas as matérias, tem História e Geografia, ó, como vocês veem aqui do lado, tem Arte, além de Língua Portuguesa, ó, Artes, Matemática. Clique em cima, ele vai carregar o PDF. Podem clicar em cima ou clicar com a esquerda, abrir link em nova guia, só para não arriscar sair da página. E ele vai abrir o arquivo para vocês em PDF. Vocês baixam na setinha. Setinha para baixo é baixar. Setinha para cima é subir o arquivo. Ó, baixa. Vamos lá. Ele tá baixando. E olha o sinalzinho, é PDF mesmo. Então, vamos lá e colocar esse livro que a gente acabou de baixar. Aí, aqui vocês podem colocar o título, Jogos e Brincadeiras. Vamos lá, Jogos. Como eu já subi o arquivo em outra pasta do de língua portuguesa, nós vamos procurar lá. Ok? Então, abram a página no seu Drive. Procurem a pasta que vocês selecionaram. Ensino Fundamental 1. Vamos lá, ó, Jogos e Brincadeiras, 4º ano. Lembrem, clique com a esquerda, gerar link compartilhável. Ele já vai liberar, ó, link copiado. Compartilhamento ativado. Isso é importante. Então, é só dar Ctrl V aqui. Ou clica com a esquerda e cola. Ctrl V ou clica com a esquerda e cola. E ele carrega. E já abre o livro aqui. Ok? Aí o aluno depois ele pode fazer isso aqui, ó, que a gente abriu para comentar. Ele pode comentar alguma coisa como, ah, legal. Legal. E o aluno também pode avaliar. Clique em avaliar, como a gente liberou lá no início. Ah, eu gostei. 4 estrelas. Clica fora. Ficou 4 estrelas. Ó, e ainda aparece a quantidade de pessoas que votaram. Então, vocês podem colocar todos os livros que vocês procuraram
de primeiro ao terceiro ano, um abaixo do outro. E aí já aparece aqui adicionar nova coluna. Já tem essa opção aqui do lado. Então vamos colocar, vamos lá, quarto e quinto ano. Salvando. Automaticamente, assim que você salva uma, já aparece uma outra opção aqui. Ela fica invisível para quem está recebendo, só visível para você que está editando. E mais, aí você pode começar novamente a sua seleção de livros. Turma da Mônica. A Turma da Mônica está liberando muitos gibis agora. Só que eles liberam por meio de um aplicativo próprio que não tem nada a ver com PDF. E nós não temos como verificar quais são todos os liberados. Então, assim, mangás da Turma da Mônica Jovem não são liberados, os livros não são liberados. Tá? Lembrem, domínio público são 70 anos depois da morte do autor, ou caso eles liberem, né? E nessa época estão liberando. Mas, assim, para você conferir um por um qual que tá liberando e converter todos em PDF é muita coisa. Tem um outro site que vocês podem estar pesquisando, que ele já mostra quais livros estão liberados para que nós possamos trabalhar. É esse aqui. baixelivros.com.br. Aqui do lado ele tem muitas opções de livros infantis, didáticos, de cursos religiosos, de receitas de romance. E é bem interessante, entre outros aí, ciências humanas, algo mais específico. E é bem interessante porque, por exemplo, vocês vão em livros de romance. Livros de romance. Ele vai abrir a aba romance. Mas olha que interessante, ele colocou vários livros que não são liberados para domínio público. E o que ele coloca embaixo? Por exemplo, da Lisa Clay Paz, que é um livro, assim, é uma autora que tem sido muito lida atualmente. Olha aqui embaixo, grátis para testar. Então, ele só vai te dar uma amostra para baixar e te mostrar opções de compra. Então, isso é muito interessante. Ele coloca aqui os livros que liberaram. Alguns autores vêm aqui e publicam seu livro e deixam ou com uma amostra ou disponível para o público. Isso é muito interessante, porque por meio disso a gente pode saber quais livros estão liberados para que a gente use. E eles estão em PDF. A gente não precisa converter para nada. Então vamos lá, Turma da Mônica. Ele tem aqui opções de bis. Ele tem várias opções aqui em alto, que mais tem baixado, livros que estão recomendando. Eles estão recomendando muitos livros que falem da pandemia, tem muitos infantis, bem legais. Inclusive da Turma da Mônica, gibis. E tem muitas opções de gibis. Esse daqui foi um que eu baixei, O Segredo da Longa Vida, que foi uma psiquiatra que ela decidiu disponibilizar aproveitando essa época da pandemia. É um quadrinho muito legal. E aqui já aparecem os da Turma da Mônica, que são liberados. Esses da Turma da Mônica são aquelas histórias de cidadania que são distribuídas gratuitamente nas escolas e também em locais específicos, né, de trabalho, como a própria Sabesp, se fala de água. Aí você já vem aqui embaixo para não perder tempo, né, ó, gratuito. Então vamos lá, Turma da Mônica Vacinação. São histórias realmente com toda a turma, com todo o seu mundo, não muda nada, assim. Eles passam informações didáticas, mas em quadrinhos, como numa história normal. Aí aqui eles colocam informações, licença, ó, gratuito. Uma pequena descrição, e aqui vocês cliquem em baixar. Automaticamente vai abrir uma outra página, vocês podem fechar essa aqui, porque essa aqui vai sair daquela. E ele vai carregar o PDF. Em algumas opções ele vai baixar já diretamente no seu computador. Então vocês esperem carregar tudo, já dá uma rápida olhada, ó. Essas histórias de cidadania são
bem pouquinhas páginas, 20 páginas, né? Dá uma olhada por cima, ver como é que tá, ó. Maravilha. Setinha para baixo. Baixe no seu computador. Ele vai abrir uma pasta, você salva na pasta que você quiser. Vamos lá, a gente selecionou. Aqui é o Fundo 2. Eu coloquei esses quadrinhos pro Fundo 1, mas se vocês acharem melhor pro Fundo 2, quarto e quinto ano, né? Tem alguns quadrinhos que eu coloquei pro Fundo 2. Tem um só de cidadania que é da Turma da Mônica Jovem. E as crianças estão lendo Turma da Mônica Jovem. Tem outros gibis, ó, gibi da mesada. Já vê aqui embaixo se tá gratuito. Então é um site muito interessante pra gente saber os livros que estão disponíveis. Que coisas assim podem acarretar, inclusive, problemas legais. Eu mesma que faço um trabalho com o autor Pedro Bandeira, já tive algumas notificações da Editora Moderna por estar reproduzindo alguns dos livros deles sem autorização da editora. Eu tinha autorização do autor, mas não tinha da editora, então eu tive que retirar. Então pode acarretar problemas legais se vocês disponibilizarem livros muito... livros que não estão liberados. E tem alguns outros, por exemplo, teve um aqui, Nárnia, por exemplo, As Crônicas de Nárnia, que fez um sucesso tremendo, ele é domínio público. Eu não encontrei nesse site, mas tem um outro site chamado Lê Livros. Só que esse Lê Livros tem um problema muito grande, porque ele já, inclusive, já recebeu muitas notificações. Ele disponibiliza livros sem te notificar. Livros que não são autorizados. Então, na Lê Livros, só procurem livros que vocês tenham certeza que é de domínio público. Nárnia é. A não ser a nova versão de Nárnia com a capa do filme. Mas essa capa aqui mais clássica, ela é. E eu encontrei logo nesse site, inclusive, as Crônicas de Nárnia, os 7 volumes incluídos em um. Mas tem quase 3.500 páginas. A formatação também, cada página tem muito poucas palavras, tem 200 palavras por página, mas mesmo assim 3.500 páginas é muita coisa. Mas o arquivo PDF geralmente ele é baixo, a não ser que tenha muitas ilustrações, o que não é o caso. Essa versão aqui não tem ilustrações. E tem outros, Sherlock Holmes, ele é domínio público, então vocês podem estar procurando também Sherlock Holmes. Alice no País das Maravilhas, a versão original, com Lewis Carroll, o criador. Esse aqui que eu queria mostrar para vocês, o 13, é de uma autora brasileira chamada FML Pepper, que ela está disponibilizando no site dela, para quem fizer cadastro. Então ela disponibiliza o PDF. Eu estava falando para vocês aquele do site do Grupo Santillana, que é aquele associado à Editora Moderna. Grupo Santillana. Tem aqueles quadrinhos e aqueles livros do Pedro Bandeira, Ruth Rocha e etc. Eva Funari, Ana. Ó, eu deixei aqui do lado, cedidos por eles, muitos livros, principalmente para fundir mesmo, a respeito do coronavírus. Se vocês quiserem, talvez, abrir uma aba assim, eu coloquei 4º e 5º ano, A Espera do Sol, da Ana Rafa Nunes. É um livro também que, assim como aquele 13 da F. Emily Pepper, que é uma autora que está fazendo muito sucesso no meio juvenil, no estilo de Crepúsculo, A Espera do Sol eu também consegui baixar pelo Instagram, me inscrevendo. Aí eles disponibilizaram de graça. É um livro bem ilustrado, que faz uma metáfora com o que a gente está vivendo. Uma família que ficou presa porque não parava de chover. E tem outros livros que também têm relação com o coronavírus, um monte. Esse Cadê Todo Mundo? E é bem ilustrado. O Pássaro e os Medos. Lembram da Kika? Esse aqui não tem a ver com coronavírus, mas lembram da Kika? De onde vem? Da cultura? Esse aqui estava lá naquele Baixe Livros. Foi disponibilizado.
Quando a minha escola abrir, que é um outro de coronavírus, esse aqui, dias de uma família fechada em casa. Então é isso, vocês podem colocar e, né, nós abrimos, né, vão acrescentando sempre no mais, disponibilizá-los. Vamos lá, como disponibilizar minha pasta? Só copiar o link ali em cima não vai bastar. Não vai estar na engrenagem. No desenho de engrenagem, geralmente, engrenagem é configurações. Vai estar nesses 3 pontinhos aqui, mais. Vocês podem fazer o seguinte: compartilhar ou incorporar. Change privacy. Ó, é aqui. Segredo público. E aí, o que vocês fazem? Clicou no público, clique em salvar. E aí, automaticamente, vou cancelar, porque esse é um teste. Automaticamente, ele vai estar disponível. No caso, por exemplo, desse Fund 2. Deixem no público. Salva. E volta. E aí, vocês já podem clicar fora e sair. Ou fechar também. Então, é isso. Há outros meios, né? Tem como, por exemplo, vocês pegarem o link, além de fazer isso, clicar no comentário, por exemplo, aqui. Passa aqui em cima do título. Dá para vocês alterarem nesse lápis. Vocês podem selecionar, por exemplo, imigração japonesa. Clica aqui, ó, o link. E coloquem um link que vocês queiram que acesse para saber mais sobre imigração japonesa, por exemplo. Um texto disponibilizado na internet, um texto que vocês fizeram, que vocês jogaram na internet, ou no caso lá no Google Drive, né? Vocês podem digitar no Word, por exemplo, converte para PDF, tem vários sites que convertem, como eu mencionei para vocês, só digitar no Google, converter Word para PDF, converter EPUB para PDF, MOB para PDF, vocês conseguem fazer isso online. Salva no computador, salva lá no Drive, como a gente mostrou, coloca o link aqui. Vamos supor, clica em link. E aí fica linkado, ó. Saiu aqui. É um exemplo. Clica fora, dá 2 cliques fora. E olha só, virou um link. Ele vai te direcionar para o link que você selecionou. Então, é algo que vocês também podem estar fazendo, tá? Tem muitas funções que dá pra gente futricar aqui. Vocês podem mudar a ordem da figura clicando em cima, a ordem dos livros. Ah, não quero que esse fique em cima. Quero que esse fique mais embaixo, ou no caso, mais em cima. Vocês podem mover, peguem a imagem, segura com o mouse e move. Tem muitas funções que dava para ser discutida, mas vamos lá. É isso por enquanto. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco. Esses são os sites e o método que eu costumo usar. Pode ser que haja alguma coisa mais fácil, mas foi o que deu para aprender hoje. Obrigada, gente. Ah, muitos dos seus alunos, um adendo, hein? Devem acessar esse site aqui, wattpad.com. É uma plataforma de leitura e escrita onde vários escritores, famosos e não, cartunistas, diversas pessoas, uma plataforma gratuita em que a gente compartilha textos e muita interação com a escrita. Então eu recomendo vocês, professores, que passem a conhecer o site wattpad.com. Vocês podem fazer login com o Facebook ou com o Google, que já facilita bastante. Se você já tem a conta no Gmail, já entra com ele. E aqui tem diversas histórias que não podem ser reproduzidas fora deste site, ok? Qualquer história reproduzida fora deste site, se não for por autorização do autor, como a Ana Todd, que é muito famosa. E aqui vocês podem estar conferindo diversas histórias, porém a maioria sem revisão. E qualquer pessoa pode escrever.
Por isso eu falei, a maioria dos seus alunos, boa parte pelo menos, deve conhecer, os que gostam mais de leitura, devem conhecer a plataforma Wattpad. E muitos deles devem estar se aventurando na escrita. Então conheçam o Laranjinha. Esse é um adendo, tá? Nada a ver com Padlet. Mas tem uma conta muito interessante. O Wattpad não permite mesmo que se coloque histórias com direitos autorais. Tem um perfil gerado pelos embaixadores em língua portuguesa chamado Clássicos em Língua Portuguesa, que tem diversos livros, como Moby Dick. Então, essa conta aqui, Clássicos. Clássicos LP. Aqui vocês podem encontrar as obras que estão liberadas em direitos autorais, como Moby Dick, Anne da Ilha, as obras estão todas completas. E aí vocês podem buscar fora dos sites. Escravizaura, literatura brasileira, literatura portuguesa. E tem muita gente lendo. Brasileiro não lê, mas olha isso aqui. Moby Dick foi lançado recentemente. Já teve 205 leituras. É, beleza. Uns clássicos aqui, como esse de Machado de Assis, Dom Casmurro. 401.000 leituras. Brasileiro não lê, mas aqui no Wattpad o pessoal lê. E vota também, mais de 20.000 leituras. Mais de 20.000 votos. Então aqui vocês também podem estar vendo os livros liberados e procurem fora do site do Wattpad, ok? Não façam nada, não vão no código-fonte, por favor, não reproduzam nenhum dos livros desse site. Mas, se não conhecem, passem a conhecer e recomendem também para os seus alunos. wattpad.com